Olá, muito boa noite, telenauta ligado na nossa programação da nossa querida TV Diário do Sertão, a primeira TV online do estado da Paraíba. Gostaríamos de agradecer desde já a sua audiência, você que diariamente acompanha a programação da TV online daqui de Cajazeiras, a TV online Diário do Sertão. Então, muito obrigado pela audiência. Desde já, nesse programa Interview, gostaríamos de desejar a você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Você que está no sertão, você também que está fora de Cajazeiras, fora do sertão, e que mata a saudade da sua terrinha através da nossa programação. Então, gostaríamos de agradecer a sua audiência e desde já passado o Natal, desejar a você um feliz 2016, já que esse é um interview, o último interview do ano de 2015. Quantas experiências boas nós acompanhamos nesse programa, nesse formato, onde conhecemos a vida de algumas personalidades. Como foi bom o ano de 2015, como foi também um ano de conquistas, um ano também de derrotas, é bem verdade, que foram necessárias. Seja para você, para a sua família, um ano de conquistas. Um ano que você tem a oportunidade de galgar, de conquistar o seu espaço, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua família, e que você possa valorizar as coisas que você tem, as coisas que você conquistou e, claro, as coisas que, se Deus quiser, você irá conquistar no ano vindouro, 2016, um ano que promete na nossa programação, já que já estamos vislumbrando e torcendo por algumas novidades na nossa programação e também outras pessoas que podem agregar esse projeto a essa TV Diário do Sertão, Portal Diário do Sertão e também a Rádio Diário do Sertão FM. Esse contexto geral para trazer a boa informação para você que está em casa. Durante todo o ano 2015, no nosso programa você acompanhou histórias de vida, histórias de superação, pessoas que vieram do nada e se tornaram tudo. Seja no contexto político, no contexto privado, no contexto público. Pessoas que se deram bem na vida. Outras pessoas que vivem anonimamente, mas que faz o bem. Pessoas que geram emprego, que geram renda. Pessoas também que não será diferente. Como você sabe, o nosso interview é esse programa onde nós discorremos sobre a vida do entrevistado. O nosso entrevistado de hoje é o empresário aqui de Cajazeiras, Edson Diniz. Você deve estar se perguntando, quem é esse Edson Diniz que é o entrevistado hoje no Interview da TV Diário do Sertão? Então, esse é o Edson Diniz, empresário da Bijuterias, aqui de Cajazeiras, que não é somente de Cajazeiras, mas sim já de outras cidades também, não é isso, Edson? Correto. Boa noite. Boa noite, José. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar presente aqui com vocês e já, de antemão, parabenizando vocês pelo esse projeto que é de suma importância aqui para a nossa região, um projeto inovador que está galgando o seu caminho, né? Mas com muita eficiência, e agradecer a oportunidade e parabenizá-lo também pelo o atendimento que me deram aqui, a oportunidade de estar aqui com vocês. Edson, essa semana, enquanto a nossa equipe estava conversando aqui e estava passando algumas mensagens natalinas. E eu recordei, Edson, eu quero fazer até essa recordação de público, para quem está em casa também, em dezembro de 2014. Eu ligava para a Dadá e perguntava, o gerente está aí? E a pessoa me falava, mas você quer falar com quem? Eu digo, com o gerente. Quem é o gerente? É Edson. Qual o horário que eu encontro o Edson por aí? Ela disse, não, eu acho que hoje à tarde ele deve estar por aqui. E eu ia lá na Dadá e chegava no seu escritório e dizia assim, Edson, eu sou José Dias, trabalho no Diário do Sertão, na TV, e blá blá blá, e estou aqui com um projeto e gostaria muito de que Dadá, a empresa Dadá Bijuterias, nos ajudasse. Você perguntava, qual o projeto? Você sequer conhecia a TV na época, eu acho que você lembra muito bem disso. E eu dizia, nós estamos com um projeto aqui, e você de prontidão disse assim, como eu acesso essa TV? Fui lá no seu computador, colocou diariodosertão.com.br/TV, e assim que você viu a TV, no momento estava passando uma programação ao vivo, você dizia assim, não, eu vou ser um parceiro. E até hoje. E
Isso ficou na minha mente pela sua disponibilidade. Por você ter recebido a mim no seu escritório e ter dito assim, não, eu vou acreditar nesse projeto. E nós fazemos o Diário do Sertão. Gostaríamos de agradecer imensamente essa parceria que continua até hoje. Isso também é bom pra gente, claro, que mostramos a empresa, mas também a amizade que a gente conquistou, Edson. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Vocês sempre tiveram também total apoio da gente lá e a verdade é recíproca também. Toda vez que eu solicitei alguma coisa de vocês de prontidão vieram nos atender. E a parceria é essa. Quando dá a união, a parceria tem que ser boa para os dois lados. Quando os dois lados estão contentes, vai para frente mesmo, não tem como dar errado numa... Nós estamos contentes. Exatamente. Os dois lados contentes, Isso. a coisa vai para frente. Que bom. Então, Edson, esse programa Interview, como eu já lhe dizia, até mesmo fora do ar, é um programa onde a gente faz uma busca, vasculha Certo. a vida do entrevistado. Você libera a nossa produção, a ficar à vontade. Tranquilo, o que eu puder falar, estou à disposição. Edson, a gente já gostaria de iniciar com relação a quem realmente é Edson, onde você nasceu, Certo. e também falando um pouco da sua infância. Bom, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, como dizem lá em São Paulo, na Gema mesmo, nasci no Ipiranga e fui criado na Moca. Os primeiros anos da minha infância foi na Moca. Sou filho de português, neto de português com espanhol. Então você vê que mistura, né? A bagunça é grande mesmo, né? Porque em São Paulo tem muita miscigenação, muitas pessoas vieram de fora e foi um marco no Brasil e São Paulo, como é a capital hoje, todo mundo conhece São Paulo como um marco, né? E eu sou da Moca, morei lá até os meus 8 ou 9 anos de idade. Tive uma infância, não vou dizer para você que a minha infância foi sofrida, mas foi uma infância de criança pobre mesmo, mas nunca passamos necessidade. Meu pai sempre foi um trabalhador metalúrgico, minha mãe sempre, com toda a disponibilidade dela, trabalhava em casa e fora também. Então nós tivemos uma infância, porque na Moca, você diz assim, a família vai crescendo na idade do meu pai, são 8 irmãos. Então, naquela época, há 50 anos, 55 anos atrás, meu avô veio de Portugal, ele comprou um pedaço de terra na Moca e construiu uma casa para acomodar toda a família. E aí, como tem muito que você vê em televisão, quem conhece São Paulo sabe muito, chama-se... tem um corredor grande e várias casas sempre de um lado, que o pessoal chama de cortiço, né? Então, à medida que os filhos vão casando, o pai, que é o meu avô no caso, vai subdividindo aquela casa, então aí você vai morando junto. Então a família não se desprende. Sempre fica uma família, todo mundo unido. Então, meu pai são de 8 irmãos, meu pai é o caçula, o homem caçula dos irmãos. O último a casar também. Então, quando eu já me dei por gente conhecer, eu já tinha trocentos primos junto no mesmo quintal. Então foi sempre uma alegria estar morando junto, convivendo junto com os meus tios, minhas tias, sempre naquele convívio feliz. Isso ainda já em São Paulo. Isso em São Paulo ainda. Edson, como foi a infância na cidade grande, né? Porque lá em São Paulo, assim, tudo é longe e tudo é perto, né? Não é que nem você pega aqui e... Em poucos minutos está no centro, Em poucos minutos né? está no centro. Lá em São Paulo, na Moca, apesar que Moca, como é um bairro que já é mais próximo do centro, você com um ônibus, que o ônibus era, na maioria na época era elétrico, né? Você desprendia para Moca, para o centro bem mais rápido. Mas como é o que eu te disse, meu pai e minha mãe trabalhavam fora, a gente, quando eu era criança, que eu tenho uma irmã, são 4 anos mais nova do que eu. Quem cuidava da gente quando eu era criança, quando meu pai e minha mãe trabalhavam, era minha avó. Que foi quando eu disse, ficava aquela monte de neto, então, vó sabe como é que é, junta aquela netaiada toda, brinca daqui, brinca de lá, um quintal bem grande que nós tínhamos, né? Mas portão fechado na frente, então você tinha um grande terreno para brincar
do que você pretendesse. Mas sempre em casa. Sempre em no casa, quintal. você não tinha muito rua, essas coisas para você. Cidade grande não dá para você ir, não tem um Isso. terreiro de quintal, nada. É tudo cimento e asfalto, né? Então é quintal, brincadeira, muito diversão. Até quando minha mãe chegava do serviço, que era 4h30 para 5 horas da tarde, que aí dava aquele. Que antigamente tinha-se aquele respeito pelo pai. Quando o pai chegava em casa, você tinha que estar já limpo, esperando ele sentado na mesa para jantar. Hoje, a criança, poucas tudo crianças. mudou, né? Hoje já é todo muito diferente, mas naquela época, minha mãe chegava, dava um banho nas crianças, que era, como é o que eu te disse, era um cortiço, então os banheiros eram fora de casa, né? Então era aquela fila de crianças para Fazer a tomar fila. banho. Tinha 2, 3 banheiros para quase 15 casas, né? Aí era aquela fila de criançada, todo mundo correndo para quando os pais chegassem, né? Você já está de banho tomado, limpo, esperando para jantar. A vida da gente era essa. Com muito respeito pelos pais, que na época era praticamente obrigatório, né? Eu não tinha essa coisa de você não pedir uma benção ao pai, não pedir dá licença, por favor, né? Então, eu vinha de uma família, de uma linhagem que era portuguesa, que são muito severos, São né? muito severos, verdade. Eles são espanhol, que é um pessoal que grita muito, fala muito alto, quem olha na rua passa a ver minha avó, minhas tias conversando, achava que era briga dentro de casa, né? Por causa daquela conversa, aquela gritaria toda, mas é a maneira de se expressar deles, né? Edson, já fazendo uma busca também na árvore genealógica também da família, como foi esse encontro do seu avô com sua avó? Que é Espanha, Portugal, Sim. né? A história que eu conheço, que minha avó faleceu com 100 anos, né? Então, para você ter ideia, eu convivi muito tempo com ela, muito tempo mesmo. Então, o que acontece? Meu avô, quando veio de Portugal, que meu avô, ele é de uma cidade em Portugal chamada de Trás-os-Montes, né? Que meu bisavô tinha a vinícola, né? E ele se desprendeu da família, queria conhecer coisas diferentes e veio. No que ele veio para o Brasil, ele passou na Argentina, conheceu minha avó e trouxe minha avó para o Brasil. Aí se casaram, construíram família. E contrapartida, minha mãe, que é espanhol, que meu pai é português e minha mãe é espanhola. Meu avô aconteceu mais ou menos parecido. Só que o meu avô, ele era um espanhol, que é o espanhol galego, que é o cigano, nômade mesmo, né? Isso. Então, ele vinha, passava por vários lugares, nunca teve moradia fixa, né? Conheceu minha avó, se casou, morou na Moca também. Tanto é que quando o meu avô veio a falecer, ele já tinha... Porque assim, não era separado, né? Mas como ele era nômade, não conseguiu perder a raiz, ele saía, ficava 2, 3 meses fora. Quando nós viemos, eu não conheci meu avô mesmo, mas quando eles vieram saber que meu avô tinha falecido, meu avô já estava até enterrado. Porque como ele gostava dessa vida de conhecer coisas novas, lugares diferentes, só foi conhecer ele depois, assim, descobri que ele vinha ter falecido já há algum tempo atrás. Aí minha mãe morava com a casa de minha avó, era numa rua, minha mãe morava 3 quadras atrás. Aí trabalhava numa tecelagem, minha mãe, né? Que lá em Namoca tinha fábricas de tecelã, tinha a Antártica, que hoje é a Ambev, né? Na época era Antártica. Toda a família de meu pai começou a trabalhar lá. Minha mãe trabalhava numa loja de fiação, uma fábrica de fiação, fazia linha, essas coisas. Eles se conheceram e foi namorando. Minha mãe começou a namorar com meu pai, eu acho que com 12 ou 13 anos de idade. Muito cedo, né? Muito cedo. E aí com 23 ou 25 anos ela casou. Mas foi assim, o primeiro namorado de minha mãe, meu pai. Uma família tradicional, né? Aquela coisa de...
Minha mãe também vem de uma família de 6 irmãos. Aí, e como é, na maioria das vezes aqui também, um irmão namora com uma irmã de um outro parente, né? Como é a cidade pequena, porque há 50 anos atrás também não era aquela coisa toda, né? Então, meu pai namorava com a minha mãe e a minha tia namorava com o irmão do meu pai também. Só que no final quem deu certo para casar mesmo foi meu pai e minha mãe. Os outros começaram a procurar outros caminhos e não deu certo. Mas o início do namoro era quase todo mundo namorando com todo mundo, né? Edson, a sua família, o seu pai e sua mãe, tiveram quantos filhos? Só eu e minha irmã, só. Um casal. É, um casal. Eu tenho uma diferença de 4 anos de minha irmã. Eu sou o mais velho. E a minha irmã mais nova só. Então você e sua irmã foram criados pela sua avó? Não é criado pela minha avó. Assim, como minha mãe e meu pai trabalhavam... E tinham que trabalhar, Tinham que trabalhar, né? porque na época não... hoje também, mas não tinha... Mas naquela época era muito mais difícil, muito mais né? difícil. Com baixa escolaridade, que vem de uma família mais sofrida, que nem uma pessoa que vem de um outro país para constituir família, para gerar, né, um padrão de vida maior, era complicado. Então, se adaptar, né? Porque você vinha de um país totalmente diferente. Aí eles vieram, minha mãe trabalhava fora, meu pai também. Minha mãe trabalhava fora, uma guerreira mesmo. Mas quando, na época, a gente ficava com minha avó quando era criança, e minha mãe vinha no fim da tarde tomar conta da gente, dar o banho, que eu estava dizendo, preparar a gente para receber meu pai. Mas, não que eu fui criado com minha avó, né? Mas tudo no mesmo quintal. Foi, como se diz, uma cuidadora da gente mesmo, minha avó. Edson, ainda analisando esse contexto de família, né? Naquela época, o que era realmente a família de Edson? A avó que cuidava, a mãe que tinha que trabalhar, o pai, então... Aí você teve que aprender várias experiências que você levou, claro, até hoje você leva. Era assim, como eu te disse, nós não éramos uma família com um poder aquisitivo alto, né? Então a gente tinha as nossas dificuldades. Apesar de a gente morar na Moca, que é um bairro de padrão alto em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe que a Moca não é classe média alta mesmo. Então, até pelo fato da gente estar nesse bairro e não ter esse poder aquisitivo tão alto, né? Era um poder aquisitivo baixo que nós tínhamos. A gente passava por dificuldade, até na hora de ir para a escola. Você se vestia para a escola, andava aí 15, 20 minutos a pé para você chegar no colégio. Estudava em escola, não estudava em escola particular, na escola que eu estudava era escola municipal. Era bem longe, não era perto não. Quando eu morava, na rua que eu morava, era a rua que não tinha asfalto, pavimento não. E São Paulo chove muito. Aí eu me lembro que a gente tinha uniforme que era uma bermuda, né, e uma camisa branca, um short azul. E a gente colocava um saco na perna, porque o tênis era branco, né? Aí você tinha que colocar um saco na perna para atravessar a rua até a avenida, que é a Avenida Paz a Rua da Moca, próxima à Avenida Paz de Barro, para não sujar o tênis. Chegava lá, você tirava o saco para continuar, para não chegar sujo na escola, porque você chegava um zelo, né? Tinha que ter um zelo, porque você não conseguia entrar na escola sujo, sem uniforme. Você chegava na escola, você tinha que jurar a bandeira, fazer a fila. Todo um ritual, tinha um né? ritual. Jurar a bandeira, se formar em fila, rezar um Pai Nosso, rezar o hino da escola, para entrar na escola, para entrar na sala, né? Hoje não, hoje o professor... A escola era um lugar sagrado. Hoje o professor, coitado, é um sofrido, né? Mas na época não, era muito respeitado. Você tinha medo até de vez levantar da carteira para ir falar com o professor alguma coisa. Edson, já trazendo também para o contexto escolar. Nessa infância, na Moca, um bairro de classe média alta em São Paulo, mas a família de Edson, uma família humilde. Correto. Né?
Como foi também que Edson teve a oportunidade de estudar? Porque se analisarmos há alguns anos atrás, tinha também, era muito mais difícil. Muito mais. Né? E como foi também a oportunidade? Seus pais, mesmo trabalhando, mas sempre incentivaram também que os filhos com estudassem. certeza. Meu pai sempre me apoiou no estudo, apesar de não poder me pagar uma escola particular, mas ele sempre, por ele não ter estudado, e ele sempre me apoiou, sempre me incentivou a estudar, sempre. E eu estudei, como eu disse a você, nós moramos na Moca até nos meados de uns 8, 9 anos de idade. Aí foi mais ou menos um divisor de águas, porque eu fui para um bairro que é o Jabaquara. No Jabaquara era já um bairro um pouco mais popular, né? Muito difícil para a gente, porque nós saímos do conforto lá da casa da minha avó, porque dos braços dela, né? Aí meu pai e minha mãe resolveu vir para o Jabaquara, na casa de um tio meu, que ele trabalhava na época na Udebrecht. Então ele trabalhava em Minas Gerais na época, e ele tinha uma casa no Jabaquara que morava a minha avó, mãe de minha mãe. E minha avó e meu avô, que minha avó casou pela segunda vez. E eles moravam só. Aí, como meu pai resolveu sair da Moca, nós fomos morar na casa desse... Meu tio tinha um quarto, sala e cozinha no mesmo quintal de minha avó, e ele deixou a gente morar lá. Isso aí foi bom pra gente, porque pelo fato de a gente ter se desprendido da minha avó, né? Cortado o cordão umbilical mesmo, principalmente de meu pai, né, que viveu com minha avó, foi muito bom pra gente, porque ali mesmo que nós começamos, a família mesmo, que eram nós 4, né, começou a crescer, assim, no âmbito geral mesmo, porque meu tio deixou a gente morar na casa dele, nunca cobrou um aluguel, nunca... A gente morava como um cuidador da casa dele, ele nunca cobrou nada da gente. Tenho até ele ainda hoje, até falo para minha filha, tenho ele como exemplo de uma pessoa trabalhadora, dedicada, esforçada mesmo. E ele deixou a gente morando nessa casa. A gente cuidava da casa, ficava próximo da minha mãe. E com isso, meu pai começou a juntar começou a ter uma reserva para a gente comprar a casa da gente. Uma que nós já estava indo para um bairro mais pobre, era uma periferia mais ou menos, né? Um bairro bem mais distante, que nem você ter ideia, da Moca para o centro, em 20 minutos chegava. Na época que eu fui para o Jabaquara, para você chegar na Moca, eram umas 2 horas de ônibus. Foi um choque. É um choque, tudo diferente. O convívio, a amizade, muito diferente. O nível de escola diferente, o padrão de vida das pessoas era diferente. Aí nós fomos para lá, minha mãe continuou trabalhando. Pra você ter ideia, naquela época, quando a gente tirava férias da escola, a diversão de minhas férias era ajudar minha mãe no emprego. Minha mãe trabalhava, na época, em São Paulo como... Aqui eu não sei se o pessoal não conhece, mas chama-se Yakult, né? Que é uns danoninhos. E na época se vendia isso importa. Pegava uma geladeirazinha, como se fosse um carrinho de sorveteiro hoje. E ela saía às 5 horas da manhã, ia importa, entregando aqueles Danone nos bairros os bairros mais nobres da cidade, né? Que cada um tinha uma rota, ela entregava esses Danone. E a minha diversão nas férias era empurrar o carrinho. Ajudar a sua mãe. Eu empurrava esse carrinho para ajudar ela e era a diversão que eu tinha. Porque não tinha férias de você ir para a praia, você ir para outra cidade, outro estado, não tinha. As férias da gente ou ficava em casa, porque o padrão de vida da gente era fraco, assim, pequeno, né? Não tinha reserva para você pegar umas férias e ir para um passeio grande. E o prazer da gente era ajudar minha mãe, que ela trabalhava bem, ali era um serviço puxado mesmo. Pra gente fazer o quê? Com esse dinheiro a gente foi juntando, meu pai trabalhava na Ford, meu pai trabalhava na Willys, a Willys fechou, desativou a Willys e abriu a Ford. Meu pai saiu da Willys, continuou na Ford e se aposentou lá.
Então meu pai teve 2 ou 1 emprego só. Porque quando a Ford comprou a Willys, ele continuou seguindo o mesmo padrão lá na Ford. Então ele só teve praticamente 1 emprego. Naquela época lá, quem fazia 25 anos de emprego, de profissão na mesma empresa, ganhava um anel de honra ao mérito. Meu pai teve esse anel, né? Porque se dedicou a vida inteira na Ford. Aí a Ford, na época que ele se aposentou, a Ford já estava... Porque foi a Ford Caminhões que trabalhava no Ipiranga. Foi desativando, até que hoje não tem mais a Ford Caminhões no Ipiranga, né? E minha mãe trabalhando, empurrando o carrinho, aí com muito sacrifício conseguimos comprar uma casinha bem pequena mesmo, com terreno, e mexendo, juntando um trocadozinho aqui, um trocadozinho ali. Fim de semana a gente pegava uma caixinha de sapato para engraxar sapato na porta da padaria, né? Tinha que chegar cedo porque eram 3 pilares, né, que tinha na frente da padaria. Então quem chegasse primeiro pegava o pilar. Às vezes eram 10, 12 crianças com 3 pilares só. Aí ou você chegava primeiro, disputa, né? Era uma disputa danada pelo ponto. Ou você chegava primeiro para disputar a vaga para engraxar o sapato no fim de semana, que tinha uma feira, né? Ou então era só na próxima feira. Aí quando você não tinha o engraxar o sapato, você o quê? Ia na boca da feira, né? E esperava as pessoas fazerem a feira. Quando saía com carrinho, porque em São Paulo tinha as feiras, o pessoal leva muito carrinho de mão. Aí você ia e pedia para a pessoa levar o carrinho da pessoa. Aí você empurrava o carrinho da pessoa até a casa da pessoa, para ela dar um trocado, um agrado, um negócio assim. Aí com esse dinheirinho você ia, comprava um tênis, comprava uma camiseta, comprava um sorvete, um bombom, alguma coisa assim, né? Porque era sofrido mesmo, a gente nunca passou fome, graças a Deus, não posso dizer, não, mas necessidade, vontade de alguma coisa, a gente tinha muita. E com esse dinheirinho a gente comprava um bombom, um sorvete, um agradozinho, né? E ia levando. E sempre deu para conciliar com os estudos, né? Aí o estudo era o quê? Foi fazendo isso, meu pai sempre incentivando, aí com 14 anos, estudando sempre em escola pública, né? Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a estudar, a trabalhar. Fui trabalhar, em São Paulo tem o pessoal trabalha, quando começa o trabalho mesmo, a profissão, é muito office boy. O que é office boy? Office boy pega o documento de um lugar... Emissário, vamos dizer que é um emissário. Um emissário. Você pega o documento de um lugar, leva para outro, vai fazer um pagamento num banco, vai entregar uma correspondência em outro lugar. Era esse serviço pesado, porque você andava muito, mas serviço assim que não tinha aquela desprendimento, né? Você tinha que ir pegava as coisas de manhã e saía na rua, andava, chegava lá com as coisas carimbadas, protocoladas, entregava por... Tudo resolvido? Tudo resolvido com 14 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar à noite. Então eu entrava 7 horas no serviço, tinha que sair de casa às 5 horas da manhã. Eu morava muito longe do centro. Até naquela época tinha o metrô, mas o metrô começava na Praça da Árvore, ou ali ia até a Praça da Árvore só. Não ia até a Sé, né? Então você eu ia de um ônibus até o Jabaquara eu pegava um metrô, e do metrô eu pegava outro ônibus para ir. Era quase 2 horas. Saía de casa às 5 horas da manhã, ia trabalhava até 5 horas, quem estudava saía um pouco mais cedo. Eu saía 4 horas da tarde. Aí do mesmo jeito eu pegava do emprego, ia para a escola. Direto? Direto. Aí a gente fazia o quê? A empresa dava passe para a gente se deslocamento, para você entregar uma correspondência aqui, outra ali. Então, quando ela dava, ó, você vai daqui para ali, dali para lá, você dava com 4 passes. Aí os trechos que eram menores, a gente andava a pé, para ganhar o passe. Esse passe eu trocava por lanche na escola. Aí eu jantava, chegava na escola, comia esse lanche que eu tinha guardado um passe do ônibus. Aí estudava até 10h40.
como já era metade do caminho, que eu vinha voltando, né? Aí chegava em casa meia-noite, 15, meia-noite e meia. Já para acordar 5 horas. Para acordar 5 Para 5 horas já sair de casa. Para né? 5 e meia sair de casa. Pegava geralmente segundo ou terceiro ônibus. E esse foi o rojão da gente até eu me formar. Sempre em escola pública. Sempre em escola pública. Eu sou formado em eletroeletrônica, né? A minha primeira formação foi eletroeletrônico, que quando eu fiz, até isso foi nesse rojão até 14, 15, até 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, não era mais, porque você já tinha que galgar outra coisa. E eu fazendo eletromecânica, eletrotécnico, desculpa, rapaz, eu precisava arrumar um emprego, de qualquer jeito, um emprego melhor. E eu conheci um amigo meu que trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, do lado da minha casa, assim, acho que era 3 quadras. E eu, muito amigo desse rapaz, você vai ter que me arrumar um emprego lá. E, não, você me arruma, me apresente a pessoa lá, que eu quero... Não, mas não está precisando de ninguém, não. Mas deixa eu falar com a pessoa, e quando eu conversar com ele, pelo menos eu estou satisfeito, que eu quero conversar com ele. Quando eu fiz 18 anos, você com 17 anos, você tem que prestar serviço ao exército, né? No exército não, ao quartel, né? Eu saí livre, não peguei exército. Foi dispensado. Foi dispensado. Né? Aí quando eu fui dispensado, eu falei para esse meu amigo, rapaz, deixa eu falar com o seu encarregado lá, que eu preciso de um emprego melhor e para mim office boy com 18 anos já não dá mais. Porque office boy é de 14 a 18 anos, porque ninguém quer pegar ninguém com 17 anos e ter que pagar um salário para uma pessoa 1 ano e a pessoa no exército, aeronáutica, serviço militar. Então até 18 anos, naquela época, era serviço assim, era informante, office boy, ou outras pessoas trabalhavam na cozinha, era coisas mais sem uma perspectiva de vida, sem nada melhor. Uma né? legalidade, né? De uma carteira assinada. Não, carteira assinada a gente tinha, mas nada que tinha plano de carreira, vamos dizer assim, né? Aí com 18 anos, rapaz, esse meu amigo falou assim, ó, vamos lá que eu vou lhe apresentar um encarregado meu lá. Aí eu estive lá, ele falou, rapaz, você trabalha no ramo? Eu falei, não. Eu só estudo, eu faço eletrotécnica. Quanto tempo? Não, eu já tô para me formar, faltava, acho que uns 8 meses, 1 ano mais ou menos para me formar. Mas já trabalhou? Não. Sabe fazer alguma coisa? Não. E aí como que a gente faz? Não, você faz o seguinte, o senhor me dá o emprego, se eu não me pago o salário, me deu o salário básico porque a metalúrgica na época, o salário de metalúrgico era assim, eu era office boy, eu ganhava um salário de comerciante, o salário mínimo. O salário básico, o piso salarial do metalúrgico era quase 4 vezes o que eu ganhava. Porque o salário do metalúrgico sempre foi mais alto em São Paulo. Hoje está mais sofrido, mas na época o salário era bom mesmo, de metalúrgico. Eu falei, não, você não precisa me pagar o salário de um metalúrgico, não. Eu saio da onde eu trabalho e o senhor vai me pagar metade do salário de uma pessoa. Você vai me pagar um salário de um aprendiz. Eu fico 3 meses, se não der certo, o senhor me dispensa que pelo menos eu tive chance, eu tentei, né? Eu tentei, né? E o senhor vai ver que você não vai se arrepender. Aí ele ficou olhando, rapaz, gostei da sua atitude, você vem trabalhar segunda-feira? Rapaz, eu trabalhava numa empresa, tinha que sair da empresa, e tinha que começar na segunda-feira, não tinha nem avisado onde eu trabalhava. Fui lá, conversei com a pessoa me dispensou, e na segunda-feira comecei a trabalhar. Conclusão, depois dos 18 anos, foi o único emprego que eu tive. Trabalhei até vir para Paraíba. Depois de 3 anos eu já era encarregado de departamento, já tinha me formado em eletrotécnico, aí sempre, porque assim, eu fui um funcionário que nunca pensei em sair 5 horas da tarde, chegar às 7 horas da manhã. Eu sempre me dediquei, sempre me esforcei, porque eu nunca quis saber como faz, mas eu sempre quis saber por que faz.
E eu acho que foi que o meu pai me ensinou isso. E eu acho que é o que eu trago comigo. Você precisa saber por que você está fazendo as coisas. Se você simplesmente faz porque tem que fazer e não sabe o início da coisa, para que você está fazendo, não Por tem qual sentido, motivo, né? não tem sentido. E isso daí é o que é o bom. Porque quando eu trabalhava na metalúrgica, eu era técnico responsável por um departamento. E a gente trabalhava na rua. Eu trabalhava em assistência técnica. Então, eu tive muita sorte com esse emprego, porque eu conheci quase... Assim, não vou dizer o Brasil inteiro, não, porque seria a ousadia, né? Mas, rapaz, acho que 80% do país eu conheço. Conheço todo lugar, tudo que é... Onde tivesse uma metalúrgica, uma empresa, a gente estava lá. E eu conheci muito lugar, muito mesmo. Tanto é que às vezes eu ia para São Paulo para trocar de mala. Antes de eu casar, eu ia para São Paulo, eu trocava de mala. Eu avisava minha mãe, porque naquela época não existia celular, essas coisas. Você tinha que ir para um orelhão. Ficha. Aí você ia para um orelhão, ligava num orelhão na rua da minha casa. Aí ligava, pedia para alguma pessoa que estava passando na rua. Olha, diz a dona Helena que tal hora eu vou ligar, que eu queria falar com ela. Aí tal hora liga, ela fica lá no pé do orelhão. Aí, mãe, a senhora ajeita a minha mala aí porque eu vou chegar no domingo, na segunda-feira eu tô voltando. E às vezes era assim, você passava de 15, 20 dias fora de casa. E às vezes você estava pronto para chegar em casa, estava para sair da empresa, aí onde eu trabalhava na empresa, ligava e falava, ó Edson, você está aí no Rio Grande do Sul, mas agora você tem que ir para Minas Gerais. Pega a passagem que já está no aeroporto, então nem venha para cá não, vá direto para Minas Gerais. Aí no aeroporto mesmo eu pegava a passagem, já ia para Minas Gerais, achando que ia chegar em casa, estava indo para outro estado, entendeu? Então para mim foi gratificante demais. Aprendi muito, convivi com muita gente, aprendi muita coisa, muito regionalismo, né? Aquela coisa de região, de alimentação, cultura. Para mim foi Enriqueceu, um né? aprendizado muito grande mesmo. Muito mesmo. Eu gosto, assim, aí tanto é que eu trabalhei lá até eu vim para Paraíba. Quando eu só saí de lá, dessa empresa, que é a Politron, para vir morar na Paraíba. Quando conheceu o amor? Não, eu conheci a minha esposa, Socorro, já fazem 23 anos que eu sou casado. Eu conheci ela uns 25 anos atrás. Ela trabalhava, ela era comerciante, trabalhava numa loja, né, de bijuteria, que foi da onde saiu a Dadá Bijuteria. Ela trabalhava numa loja de bijuteria na 25 de março, ali na Ladeira Porto Geral. Trabalhava com minha irmã. Minha irmã trabalhava no comércio também. E aí nessas indas e vindas, festinha, bailezinho à noite, tinha um parente dela que tinha um lugar chamado Recanto do Nordeste, que é na Liberdade, que é um bairro japonês, mas hoje tem ainda, que é uma casa de shows, que chama-se Recanto do Nordeste. E eu conheci a minha esposa lá. Edson, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma breve pausa nessa entrevista, até para o pessoal que está em casa também, que já quer saber com relação ao amor de Edson, como foi que ele conheceu a dona Socorro, que é sua esposa, e também quando veio para Paraíba. Mas daqui a pouco você que está em casa vai acompanhar o próprio Edson falando sobre sua história de vida. E você que está em casa pode participar também mandando mensagem através do nosso WhatsApp, o 991 44 0709. Esse é o WhatsApp que a gente disponibiliza para você que está assistindo e que quer mandar uma mensagem, quer registrar a sua participação. É só você mandar a mensagem para o WhatsApp, o 991 44 0709. E só lembrando a você que está assistindo o interview, que logo após o interview, você terá o show especial de final de ano com o cantor José Orlando. Então você não pode perder hoje, logo após o interview, que hoje nós estamos conversando e compreendendo um pouco mais sobre a história de vida de Edson Diniz, empresário da Dadá Bijuterias. E logo após o interview você pode acompanhar na TV Diário do Sertão o show de final de ano, fechando o ano
2015 com um showzaço de José Orlando. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Estamos de volta com o programa Interview. No nosso programa de hoje conhece um pouco da história de Edson Diniz, empresário da Dadá Bijuterias aqui em Cajazeiras. E a gente já registra algumas mensagens que os telenautas mandaram e aqui através do Facebook registrar a mensagem de Rubens Dias, Ronaldo Rodrigues, Francisco de Souza, Edivan de Souza, também Damião Fernandes acompanhando o programa, Cândido Neto, Wildelânia Kelly, ela que está na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, acompanhando a entrevista, Santina Alves, Gorete Videres, da 94 FM, e também Linda Luiz. E uma mensagem aqui que chama a atenção de nossa amiga Lúcia Rolim Vieira. Ela diz o seguinte, eu publiquei a foto do nosso entrevistado, e ela coloca a seguinte mensagem aqui. Eu não conhecia, mas ele é jovem e bonito. Parabéns. Aí, Edson, se reporte aí as mensagens, né? Obrigado, um jovem de 50 anos, né? Mas é assim, cinquentão, né? Cinquentão, mas agradeço aí ao pessoal que está nos ouvindo, assistindo aí pela internet. Agradeço o comentário também. E também através do WhatsApp, que você pode mandar mensagem, o 991 440709. Recebi a mensagem de Aloysio Lima, da difusora Rádio Cajazeiras, parabenizando e dizendo aqui, esse cara é 10. A Luiz dizendo aqui. Também meu amigo Zé Bad Boy CDs, acompanhando a entrevista. E Edson, já a gente voltando para o nosso bate-papo, quando o Edson percorreu o estado, não somente o estado, mas vários estados do Brasil, e percorreu também e veio em definitivo para a Paraíba. Como foi essa vinda? Então, como eu estava lhe dizendo, aí quando eu conheci minha esposa hoje, minha esposa na época, ela trabalhava na 25 de março e já trabalhava no ramo de bijuterias. Aí nós, entre namoro e casamento, foi 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, mais ou menos, nós já tínhamos casado já. Quando eu me casei, eu logo pedi para onde eu trabalhava para me parar de viajar, porque não tinha condição. Recém-casado e viajar, passava 15, 20 dias fora de casa, eu pedi para me trocar de setor. E aí foi quando eu fui tomar conta da fábrica, da produção geral da empresa, né? Nisso, a Socorro já morava em São Paulo. Veio a irmã dela, que é Giseuda, minha cunhada. Veio morar em São Paulo também. E trabalhava com ela também na loja. Aí ela começou a namorar com o que é meu sócio, o Juvencio, né? Aliás, na realidade nem eu sou sócio dele. Aliás, ele é meu sócio. Eu sou sócio dele, porque ele chegou primeiro, né? Então, na época, eles namoravam e eu já era casado. E a gente precisava fazer alguma coisa e montamos uma pizzaria. Ela trabalhava de dia na loja. Eu trabalhava de dia na metalúrgica, minha cunhada trabalhava no comércio de dia, meu cunhado também trabalhava em lanchonete, essas coisas, e à noite se juntava todo mundo para trabalhar na pizzaria. Aí nós trabalhava das 7 às 5 da tarde na metalúrgica e das 6 às 11 horas da noite na pizzaria. E isso foi numa crescente, montamos 1, 2, 3 pizzarias. E aí, como nós começamos a trabalhar, tudo empolgado, tudo dando certo, só que o índice de assalto, muita criminalidade, trabalhando no medo mesmo. Chegamos, pra você ter ideia, teve dia de a gente ser assaltado 2 vezes numa noite só. E a gente entrava pessoa diferente na pizzaria. Já ficava com receio, Já ficava né? com receio, sabe? Achando que ia ser assaltado, que ia acontecer alguma coisa errada.
Aí, minha esposa grávida já, de minha filha. 2 anos depois, meu cunhado falou, eu vou embora. Eu vou embora, porque pra mim já não dá mais. E eu também já desesperado, que não queria mais aquele negócio de trabalhar naquele pânico. Ele falou assim, vai, eu não posso ir não, eu não tenho condição de ir agora não. Ele pegou e veio embora. Juntou as coisas dele, tudo, fez umas compras, veio pra cá, pra Cajazeiras. Pegou o meu cunhado, que é bodinho, né? Procuraram um ponto, encontraram um ponto onde a da bijuteria, na bijuteria do lado hoje. E se fixaram aqui, veio embora e ficou eu com a minha esposa em São Paulo. Aí eles vieram para cá, começaram a montar a loja. Minha esposa tinha, na época, uma fábrica de bijuteria que chamava Dadá Bijuteria. Então, para facilitar a compra da bijuteria, para facilitar, você não precisar desmontar nada para colocar na loja, acabou se colocando o nome fantasia aqui também, em homenagem ao meu sogro, Dadá Bijuteria. Que é o pai do prefeito de Cachoeira dos Índios, Bodinho. Exatamente, que é o pai do prefeito. Então, em homenagem a eles colocaram Dadá Bijuteria, que era uma fábrica que tinha em São Paulo, de bijuteria, e começaram também com loja de bijuteria em R$ 1,99. E eu em São Paulo com aquela vontade de vir, mas sem condição, não dava para me largar tudo, abandonar tudo. Eu tinha um plano de carreira, já trabalhava quase 19 anos no mesmo lugar, não tinha como pegar e abandonar tudo. Aí depois de uns 3 anos que meu cunhado estava aqui, veio a oportunidade de eu vir para Souza. Ele falou, rapaz, estou montando um negócio aqui em Souza, eu queria que vocês viessem. Aí eu peguei, comprei uma passagem e fui para cá, para Souza. Olhei, rapaz, vai dar certo. Mas ainda tinha alguma coisa que me prendia lá em São Paulo. Não tinha condição de eu... Na época eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu vim, minha esposa, quando eu voltei, falei, rapaz, é tudo muito bom, mas não dá para mim ir agora não. Eu já tinha... Aí não entendia no momento o que estava acontecendo, mas não tinha condição de eu vir. Algo me dizia que não dava para mim vir. Aí depois de um tempo eu percebi que descobrimos que meu pai estava doente, muito doente. Aí até que ele veio a falecer mesmo. Então eu acho que por esse fato de alguma coisa estar me prendendo, era esse sentimento, não sei, alguma coisa assim que... Um laço familiar, um laço familiar que estava me dizendo para mim não abandonar nada naquele momento, né? Aí antes do meu pai falecer, já estava me formando em administração também, porque eu tinha o curso de eu já era formado em eletromecânica, eletrotécnica, né? E como eu trabalhava na metalúrgica, eu precisava de um conhecimento maior, porque quando você sai de trabalhar com máquina para lidar com gente... Administrar, né? Você acha que na época você achando que trabalhar com máquina era muito difícil. Mas quando você começa a lidar com gente, lidar com pessoas, você vê que a máquina é fácil de você resolver. Você aperta um botão, mexe no computador, liga aqui, desliga ali, ela faz o que você quer. E gente não, gente você tem que preparar, né? Tem que formar, tem que ajudar, sentir-se na pele da pessoa, conviver com a pessoa e que nem os dedos da mão. Todo mundo são 10 dedos diferentes e todos são diferentes e é seu, né? Os dedos. E a gente é do mesmo jeito. Cada pessoa tem um sentimento, uma dificuldade. O que é bom para você, às vezes não é bom para mim. E eu precisava lidar com isso, precisava aprender a lidar com gente. Aí eu fui atrás de informação e fui me formar em administração. Fiz administração. E aí quando eu tinha terminado o curso de administração, eu logo em seguida entrei para fazer MBA. E aí surgiu a oportunidade de vir para cá de novo. Aí falei, rapaz, não vai bater de novo nessa porta não. Essa porta é a última chance que eu tenho, sabe? Eu preciso ir, mas não posso abandonar. Aí minha esposa pegou e falou, não, eu vou na frente. Eu vou com a Andressa, que é a minha filha, e você termina a sua pós-graduação, né? E você vai. Eu falei, tá bom. Nesse meio tempo,
o dono da empresa onde eu trabalhava faleceu. Então foi menos um laço que eu tinha em São Paulo, porque aprendi muito com ele, convivei muito com ele, 20 anos. E o que acontece? Quando ele faleceu, mudou a metodologia da empresa, mudou as ações, mudaram tudo. E já não fazia mais parte da minha, como que eu vou dizer assim, já não estava mais ligado àquela situação. Já não era o meu objetivo, sabe? Começaram a mudar o ritmo das coisas e não era mais o que eu queria. E para você ficar, eu já estava numa zona de conforto, trabalhando há 20 anos numa empresa, já não tinha mais o que galgar ali, assim, já estava no patamar maior mesmo, já era encarregado de uma produção de 60 pessoas tomando de conta, depois de mim só tinha o dono mesmo, que eu tinha que me reportar. E quando ele faleceu, eu falei, rapaz, não tem mais nada que me prende aqui, eu vou seguir o meu caminho também. E assim eu fiz, a minha esposa veio para cá, 6 meses depois eu terminei pós-graduação, que eu estava fazendo MBA em administração, e vim para Paraíba. Já conhecia aqui, só que nós viemos residir em Souza. Passei 1 ano e meio lá ainda, numa loja que a gente tem em Souza, que hoje não é mais, é o mesmo nome Fantasia, mas não é mais do grupo, né? Aí meu cunhado já era meu sócio, nós já éramos sócios das pizzarias em São Paulo. Porque sociedade é assim, é pior que um casamento, né? Porque o casamento... Quase que indissolúvel, né? O casamento, você envolve o dinheiro, mas também envolve o amor, a paixão, né? E na sociedade é só o dinheiro. É pior ainda. Não tem sentimento não, tem né? sentimento não. Então, nós trabalha juntos já tem, acho que 14 ou 15 anos. É uma sociedade que vem dando certo, vem dando resultado. A prova é o crescimento da Dadá, né? Exatamente. Ele é um exímio comprador, vamos dizer assim, é uma pessoa que tem um feeling, né, de comprar as coisas que poucas pessoas têm, sabe o que o mercado pretende, o que quer. E eu, com o conhecimento que eu tenho em administração, em trabalhar nessa parte mais com documentos, deu certo, vem dando certo, né? Apesar da bijuteria ser uma empresa familiar, totalmente familiar, né? Porque tem mesmo o quadro de funcionários. Até o quadro de funcionários, você vê que o nosso turnover é pouco, a gente quase não tem demissão de pessoas. Tem gente lá que trabalha na Dadá há mais tempo do que eu, porque eu vim para cá, Dadá Bijuteria já tinha 4 anos, e tem pessoas que já têm mais tempo do que eu lá. Tem funcionário que é a cara da Dadá, né? Quando você entra lá, você trabalha na Dadá. E quando você vê aquele funcionário sem a farda, você diz, você não trabalha mais na Dadá não, você já reconhece, jeito, né? Exatamente, é desse jeito. Você vai na loja, você me vê numa seção de utilidade, na loja, na parte de brinquedo. A gente está sempre olhando para os clientes, atendendo, acompanhando o processo. A gente está sempre junto com os funcionários. A gente não tem aquele distanciamento entre dono e funcionário. A gente tem um estreitamento mesmo. A gente convive, brinca. É muito descontraído as coisas lá, não é nada ferro e fogo. É o que eu sempre digo lá. Uma família. Exatamente. A gente não tem, não tem funcionário lá, são todos colaboradores. Então a gente precisa, porque como eu vim de funcionário, a gente sabe o sentimento que tem o funcionário. Eu entendo que na loja você não tem um plano de carreira. Porque infelizmente não tenho como dar um plano de carreira para uma pessoa. O que eu preciso oferecer a essa pessoa? Um melhor lugar para ela trabalhar. A melhor situação dela passar as 8 horas dela do dia. Diária. Porque 8 horas que ela está lá, às vezes ela está mais tempo lá do que em casa.
Então, E ela precisa se sentir bem. precisa, e não tem plano de carreira. Infelizmente, o que uma pessoa que é um atendente, um caixa hoje, pode esperar? O que a gente pode oferecer à pessoa é uma ajuda num estudo que a pessoa precisa, é um curso que a gente está sempre oferecendo, é uma meta que a pessoa tem que querer, a gente tenta ajudar, sabe? Agora, plano de carreira num comércio é difícil você não ter, né? Então, a gente tem que ajudar a pessoa dessa maneira. Edson, registrando aqui algumas mensagens também. E a gente já falou sobre a vida, a infância de Edson em São Paulo. Quando veio para Paraíba, já falamos também sobre a Dadá. Só que poucas pessoas sabem que Edson também faz parte da AME Saúde. Correto. Né? E o que seria a AME Saúde? Então, um consórcio de alguns municípios do Alto Sertão da Paraíba, a exemplo da AMASP, que é a Associação dos Municípios do Alto Sertão Paraibano, que hoje conta com quase 15 cidades, e que a AME Saúde são alguns municípios que firmaram esse consórcio, que repassam uma certa quantia em dinheiro para que o seu município, os seus munícipes tenham acesso a uma saúde com mais qualidade. Correto. Então, Edson, você também é secretário, né? Isso da Sou AME secretário da AME Saúde. A AME Saúde, ela é uma extensão da MASP, porque ela é um consórcio que as prefeituras que são associadas, né, elas entram com a parte do recurso do FPM, que é o 0,5%, e com esse recurso a gente... Eu digo lá para as meninas que trabalham com a gente lá, na AME, que a AME Saúde é uma mini prefeitura. Porque todos os processos que tem uma prefeitura, todos os trâmites, a gente faz também. Só que em proporções menores. A gente lida com saúde, tem que ter uma licitação, tem que ter prestação de contas. Toda uma burocracia. Toda a burocracia que é uma prefeitura, é uma mini prefeitura. Então hoje nós temos 5 prefeituras que são associadas a gente. Elas dão 0,5% do FPM, que com esse valor nós fazemos licitações e pegamos mais 90% das consultas são realizadas aqui em Cajazeiras. Então, nem só pelo valor, que é um valor menor, porque como é um volume maior de exames e consultas, você tem uma redução no valor agregado, né? As pessoas dão um desconto para a gente, que a gente repassa isso para as prefeituras. Mas também a comodidade que a prefeitura tem. Porque imagine você, às vezes, um prefeito despachando em Brasília ou em João Pessoa, o secretário de saúde junto, e uma emergência numa cidade, e você não tem recurso, você está no fim do mês, que todo mundo sabe que o mês de prefeitura acaba antes dos 30 dias, né? Dia 20, né? Acaba, e aí precisa de uma emergência, precisa de um atendimento urgente para um morador, e você não tem por onde socorrer essa pessoa. Então a secretária da saúde liga para a gente tenta encaminhar ele para fazer os exames, para fazer a consulta, e isso daí é abatido num valor do FPM que já foi debitado na prefeitura, que é o recurso que a gente trabalha. Então a comodidade que tem uma prefeitura que trabalha com a AME Saúde é muito grande. Edson, hoje quantas prefeituras? Hoje nós temos Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, Bom Jesus, São José de Piranhas, São João e Bonito. São 6 prefeituras. Edson, com relação ao repasse do FPM, o 0,5% do FPM que é repassado para a AME Saúde. Correto. Mas nós sabemos que Bom Jesus tem claro que tem também a sua demanda, mas Cajazeiras tem uma demanda muito maior. Você pode fazer até R$1 por habitante. Por exemplo, Cajazeiras repassa R$1 por habitante? Cajazeiras, às vezes, até mais. Porque Cajazeiras vamos dizer assim, como é a mãe da associação, porque é o que mais colabora e é o que mais necessita também. Doutora Denise ajuda a gente com o espaço, que ela não cobra. Nós temos a nossa sede, que é atrás do hospital,
que é um prédio cedido pela Prefeitura de Cajazeiras. Do lado da central Do de lado, marcações. exatamente. Ela cedeu para a gente energia, que a gente não paga. É a parte de informática, quem atende é o menino que dá manutenção, é pela Prefeitura também, que é cedida por doutora Denise. Então ela ajuda a gente muito, porque sem a ajuda da Prefeitura de Cajazeiras, a AME não conseguiria se sustentar não, porque ela não tem recurso próprio, entendeu? Quando o Bodinho foi, essa aqui vai ser a terceira gestão nossa, é o terceiro ano nosso aqui. Bodinho é o presidente, né? O Bodinho é o presidente. Ele, quando ele me pediu para mim ajudar ele nesse projeto, ele foi bem claro comigo que a gente não tinha recurso, a gente tinha que captar recursos. E para captar recursos, só com Cajazeiras e as prefeituras que se envolvem. Desse zero, para você ter ideia, do 0,5% que é a arrecada do FPM de cada prefeitura, a gente pega 0,5% para manutenção da AME, que dá exatamente para pagar o salário das pessoas, que é os funcionários, os colaboradores lá, e vira e mexe uma coisinha que quebra, um computador que dá um defeitozinho, exatamente isso. E 90% dos pedidos é para a Prefeitura de Cajazeiras, que nos ajuda muito. A maior demanda é aqui, né? E ela nos ajuda também em uma via de mão dupla, né? Exatamente, em manutenção, em assistência, em documento que a gente necessita. Ela dá, que nem Dr. Paulo Sabino, que é consultor jurídico da Prefeitura de Cajazeiras, ela também cedeu o Dr. Paulo Sabino para a gente, para ser nosso consultor jurídico também. Toda dúvida que nós temos, a gente vai lá, tira a dúvida com ele, ele explica, orienta a gente a posicionamento, porque, como eu disse, toda documentação tem que ser uma prestação de contas. E todo mundo é vítima da prestação de contas hoje, né? Você tem que andar bem direitinho para quando você encerrar, tá tudo organizado, tudo documentado, e ninguém é perito nisso. Então você precisa de uma orientação jurídica, toda a orientação quem dá é Dr. Paulo. Bodinho, como é prefeito, tem uma grande experiência nisso já, então a gente está sempre se orientando com ele, com o Paulo Sabino, com o Bodinho, para nos ajudar no sentido de organizar e deixar tudo bem arrumadozinho para não ter problema nenhum numa prestação de contas. E todo começo de ano é esse sofrimento. A gente vai atrás das prefeituras que não são exatamente associadas. Essa pergunta que eu iria fazer, porque a região é composta por 15 municípios, mas apenas 6 que fazem parte do consórcio. Aí todo né? começo de ano é essa correria da gente. A gente vai atrás dos prefeitos, dos secretários, mostra o serviço que nós prestamos, de como é que é feito o serviço, com a ideologia da coisa. Hoje a gente não tem nada atrasado em relação a pagamento de consulta, de exame. Tudo que é feito no mês é pago no mês. Importante. Isso é muito importante. Ninguém tem um resíduo para receber, nem tanto como prestador de serviço, como exames, nada. E aí o que acontece? Se as outras prefeituras também tivessem um interesse, que eu acredito que há, mas por algum outro motivo não são associados, nós poderíamos ter um recurso maior, aí poderia você ter uma disponibilidade para levar um paciente para uma outra cidade, para fazer um transporte. Uma maior cobertura, né? Uma cobertura maior. E eu acredito que é o que nas reuniões que a gente faz no final do ano, eu digo, quem entra na AME Saúde como colaborador não sai mais, porque vê a facilidade, a compreensão, vê como que é bem explicadozinho, bem organizado a AME Saúde, e a pessoa não desiste mais, vai gerando e vai gostando do serviço. Edson, o tempo conspira contra Correto. essa nossa entrevista. Já são 7h15. E eu gostaria de agradecer e dizer que foi um prazer o último interview 2015, ter recebido você aqui. Muito obrigado. Agradeço. Queria desejar a todos que estão nos ouvindo um feliz ano novo, um próspero 2016. E para vocês também, que vocês possam
galgar aí um caminho, eu sei que é espinhoso, mas que vai dar certo e vamos, com muita fé em Deus, seguir esse trajeto, esse projeto, para o ano que vem estarmos aqui novamente. Se Deus quiser. E abraçar todo mundo aí, que esteja nos ouvindo. Um abraço, Edson, e também um abraço para você que está em casa. Um feliz 2016 para você e sua família. Que Deus nos abençoe e até o próximo ano, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ótimo. Obrigado, viu, Edson? Que é isso. Obrigado.